Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live número 41. E hoje nós vamos falar de gestão de tempo. E falando em tempo, os 5 minutos iniciais, eu fico aguardando o pessoal entrar para que a gente possa aí compartilhar conteúdo com todos os moteleiros. Boa noite ao Fabrício, a Jane, a Edilene, a Juliana. Sejam bem-vindos aí à nossa live número 41 hoje. A Karine, seja bem-vinda também. Eu vou dar uns recados iniciais. Essa semana, amanhã, para quem faz parte dos nossos treinamentos, vai ter aula sobre Booking. Vou dar uma aula sobre Booking, booking.com. Tanto quem faz parte da mentoria e quem faz parte do treinamento de marketing vai receber o e-mail amanhã de manhã, vai ser amanhã às 8 horas da noite. E na quarta-feira, às 21 horas, vamos fazer uma live aqui no Instagram, uma live extra essa semana. E eu vou ter um convidado especial que é o Cadu, meu grande amigo, que tem diretor da B Motéis em Brasília e sócio do Motel A2, e eu vou trazer o Cadu aqui na quarta-feira, convidei ele às 21 horas para a gente falar da Portaria 100. Tem alguns moteleiros que fazem parte dos nossos grupos do WhatsApp, associados a B-Motéis, sabem da movimentação que está ocorrendo em relação a essa questão da Portaria 100, que é a inclusão dos motéis como meios de hospedagem. Tem vários moteleiros que já assinaram o documento lá e enviaram para a B-Motéis. E aí o Cadu, como ele está fazendo essa ponte muito forte entre a B-Motéis e o Ministério do Turismo, ele vai estar aqui como meu convidado para a gente poder falar da Portaria 100, explicar o que é isso, explicar a importância dos motéis serem reconhecidos como meios de hospedagem. Tem a questão do ECAD, tem a questão do BNDES, tem vários pontos aí, e o objetivo de eu trazer o Cadu aqui é justamente para que ele possa esclarecer isso. Ele aceitou o meu convite, vai ser na quarta-feira às 21 horas, tá? Um pouquinho mais tarde do que o horário de sempre. Boa noite ao pessoal que está chegando, ao Edu aí, a Idalvio, o Marco. Tem bastante a Karina, Evandro, Grazi, a Luciana lá do Tupã, de Tupã do Recanto, Elaine, Tatiane, tem bastante gente. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa live número 41 e o tema hoje é gestão de tempo. E é interessante porque eu coloquei uma perguntinha ali na sexta-feira aqui no Instagram, que temas nós íamos falar. E aí, por uma conversa no WhatsApp do nosso grupo de moteleiros, me surgiu essa ideia de falar sobre tempo. E é algo que eu estudo bastante, até porque hoje ainda alguém fez uma pergunta para mim ali no Instagram, se a minha gestão dos motéis, que a gente atua com arrendamento, ou a gente é sócio, ou às vezes até na questão das consultorias, né? Como é feito isso? É delegado? E tem a ver com essa questão da gestão do tempo, que é óbvio que tem que ser delegado, porque se tu não tem pessoas que trabalhem contigo, tu não consegue fazer nada, não consegue expandir para nada. Então esse é o pressuposto básico, né? Mas é interessante também que é uma pergunta que veio justamente hoje e tem tudo a ver com isso que eu vou falar hoje aqui para vocês, que é essa questão da gestão de tempo. Eu, propriamente dito, fiz uma mudança muito grande na minha vida, cerca de um ano e 3 meses atrás, em relação à otimização do tempo. Mudei algumas coisas na minha rotina e tive um ganho muito grande em produtividade, e depois no final vou compartilhar isso também com vocês, porque pode ser útil aquilo que serviu para mim e deu certo, pode ser que para vocês também sirva. Agora fechou os 5 minutos, vamos começar propriamente dito. Então, boa noite a todos aí que estão presentes. Essa é a nossa live número 41
e hoje eu vou falar de tempo, tá? E é óbvio, eu vou relacionar isso com a gestão dos nossos motéis. Então, como nós otimizarmos melhor o nosso tempo como gestores. E primeira coisa que eu vou precisar falar aqui para vocês e deixar muito claro é que o tempo... boa noite, Cássio, não tinha te cumprimentado. Que o tempo é o ativo mais valioso que existe. Mais valioso que existe. Isso é fácil da gente perceber, porque é impossível de tu comprar tempo. É impossível, impossível. Parece óbvio, mas às vezes a gente não dá a devida importância para essa expressão. E inclusive tem um bilionário que eu sigo, que é o Flávio Augusto, que é da Wiser Educação e também do Orlando City. É muito interessante, até ele tem um Instagram chamado Geração de Valor, quem não conhece, pesquise, é muito interessante. E ele fala até várias vezes que ele trocaria todo o dinheiro dele por daqui a pouco ter novamente 25 anos de vida. E o pessoal pergunta, mas e aí, como é que tu faria? Não, eu faria tudo de novo e muito mais rápido, porque agora eu tenho experiência. Então é óbvio que ele usa essa expressão porque o tempo é incomprável, tu não consegue comprar. Na realidade até tu consegue comprar tempo quando tu pega algumas tarefas e tu delega para pessoas que vão fazer muito mais rápido do que se tu fosse fazer tudo sozinho. Isso é um conceito que existe para quem tem, para quem consegue gerar vários negócios, que justamente quando tu tem muita gente trabalhando junto contigo, às vezes tu consegue ser muito mais eficiente e fazer muito mais que sozinho. É óbvio. Mas aí, primeira coisa é isso, tempo é o ativo mais valioso que tem. E vamos dar a devida importância ao tempo. Ele vale mais que dinheiro. E o tempo nunca para, então o reloginho está sempre andando, sempre andando, sempre andando, sempre andando. Esse momento aqui de agora, 8h07 da noite, na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, nunca mais vai se repetir, porque o tempo só vai para frente, ele não volta. Então por isso também ele é extremamente valioso. Vamos dar importância ao tempo. E nos negócios, né, que aí a gente começa agora a trazer um pouco para a nossa parte profissional, o tempo ele também revela um detalhe que as pessoas demoram para a gente perceber. Eu demorei alguns anos para poder aprender isso, depois eu vou falar um pouquinho mais disso em relação a motéis, mas é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo do nosso tempo. Então, porque aí entra um conceito que tempo é igual a dinheiro. Então, quando eu estou fazendo determinada atividade, será que essa atividade está me gerando um retorno ou vai me gerar algum retorno ou estou plantando alguma coisa para que isso possa me retornar no futuro e esse ganho vai compensar o tempo que eu estou investindo nisso? Isso é importantíssimo, isso é custo de oportunidade. E isso aqui, às vezes as pessoas me perguntam, Vinícius, por que tu acorda tão cedo? Depois eu vou falar um pouquinho da rotina, mas justamente por essa questão do tempo. Então eu valorizo muito a hora de trabalho, porque ela é escassa, as nossas horas são escassas. Agora, eu tenho a percepção também que o meu dia tem 24 horas, o dia do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, tem 24 horas, o dia do Bolsonaro tem 24 horas, o dia do Bill Gates tem 24 horas, e assim sucessivamente, bilionários, etc. Todo mundo tem 24 horas. Então, quando a gente fala que a gente não consegue ter tempo, é porque na realidade é uma incompetência nossa de administrar esse tempo de forma a fazer com que as coisas aconteçam. E aí depois, mais adiante, eu vou falar um pouco das prioridades, né? De elencar as prioridades. Bom, trazendo agora de novo para o mundo dos motéis, como é que é essa questão do tempo com os nossos motéis? E aí entra uma coisa que é o mundo hoje, o mundo empresarial hoje. O mundo hoje é altamente dinâmico. Nós estamos numa era onde a gente tem aí a era da informação, a internet, tudo é muito rápido, as coisas são muito rápidas. Empresas nascem do dia para a noite, negócios acabam do dia para a noite. Olha o impacto que teve, por exemplo, nos taxistas a questão do Uber, num estalo assim.
Quem não lembra, por exemplo, do preço que era uma placa, tu comprar uma placa de um táxi da rodoviária, por exemplo, de Porto Alegre. E olha quantos virou aquele ativo hoje, depois do advento do Uber. Então, as coisas são muito dinâmicas. E hoje, esse dinamismo, essas mudanças, elas vêm tanto para bem quanto às vezes para mal, mas não para mal, mas mal para quem fica parado. Porque o mundo ele tem uma tendência de crescimento e evolução, embora alguns preguem ao contrário, mas se a gente olhar para trás e ver como era a humanidade alguns anos atrás, em matéria de desenvolvimento, saneamento, pobreza, a gente só andou para frente. E a linha do mundo é do crescimento. Então, os nossos negócios também têm que crescer. Eu me dá arrepio quando às vezes eu converso com algum moteleiro ou até algum sócio de algum negócio e ele fala que quer ficar administrando o negócio de forma estável. Me expressei mal, mas ele quer estabilidade no negócio dele, ele quer que o negócio dele fique daquela forma, ele não precisa crescer. Fala, Vinícius, não quero crescer, eu quero ficar como eu estou. No momento que tu fala que tu quer ficar onde estou, tu já está atrasado. Tu já parou no tempo, porque o tempo está indo para frente. É que nem uma árvore na floresta. Pensa na floresta, por que a árvore cresce? Porque as outras árvores todas estão crescendo. Então, se tu tá no meio da floresta, que é a nossa vida, no meio da cidade, dos nossos negócios, dos nossos motéis, se a gente tá lá e tu não cresce, é óbvio que tu tá andando para trás. Porque o resto todo do mercado vai subindo. E isso começa a ficar cada vez mais claro, ainda mais no nosso segmento, quando a gente começa a olhar o que está acontecendo com os motéis aí no Brasil, que é o que a gente fala, da transformação, que o mercado mudou, e que as pessoas estão realmente sentindo e vendo essa evolução, mas o seu motel, o seu negócio ainda está, daqui a pouco, estagnado, ou está não na velocidade das mudanças necessárias. E aí, tu tá perdendo tempo. E aí tu tá perdendo dinheiro. Porque se o mercado evoluiu, já se confirma que o mercado evoluiu, e tu tem daqui a pouco um motel lá, uma estrutura, um investimento que está estagnado, tu tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. E às vezes, dependendo do tamanho desse investimento, quando representa o valor do imóvel, quando foi mobilizado, etc., vários indicadores, está perdendo muito dinheiro. E aí começa a aparecer o real valor do tempo dentro do nosso negócio. Por exemplo, alguns exemplos de mudanças que não são implementadas, por exemplo, dentro da gestão do motel e que acarretam perda de tempo. Eu fico na dúvida em relação à venda de mercadoria, por exemplo. Muita gente me manda, porque eu não tenho certeza se eu vou fazer tal coisa, se vai vender mais dentro da suíte, porque eu acho que não. Todo o tempo que fica nessa conversa está perdendo tempo de ganhar dinheiro. Está perdendo tempo. Vou mudar minha comunicação do meu motel, porque eu estou pensando se eu devo realmente focar nisso. Os cases, tudo isso que a gente conversa, está tudo aqui hoje. Tu acessa, tu aprende, olha e tu sabe que vai dar resultado. Então, cada dia que tu demora para mudar, pior vai ficando. Porque o mercado está evoluindo, tu está parado, tu sabe a transformação, às vezes não sabe, mas pode buscar conhecimento hoje, mas está perdendo dinheiro. Mesma coisa num canal de venda também. Vinícius, eu não sei se eu devo cadastrar lá no Booking.com, por exemplo, ou no Peixe Urbano. Vamos fazer uma live em fevereiro com o cara do Peixe Urbano. Mas testa! Todos os negócios hoje em dia, existe um livro que é muito conhecido para quem é desse negócio de startup, que na realidade se aplica a qualquer negócio, grandes empresas como Google, Facebook, Amazon, grandes empresas mesmo estão fazendo esse modelo de negócio, que é o do Lean Startup, que é o do MVP, o mínimo produto viável. Então faz pequeno, eu quero testar, então vai lá e faz. Venda de mercadoria, faz lá pequeno, testa numa suíte, mas implementa.
Negócio é erro e acerto. O que eu trago para vocês quando vocês acabam compartilhando e esse conhecimento que eu trago acaba sendo um bônus gigantesco se vocês ganham tempo. Eu estou cedendo para vocês o ativo mais valioso que existe, porque com base na experiência que eu tenho, nos cases que eu já vivi, cases do mundo real, não é da teoria, com base nisso vocês conseguem economizar muito tempo, porque eu já sei às vezes o que dá certo e o que dá errado. E não é porque eu sei, é porque eu vivo 24 horas só em volta disso e conhecendo motéis em todo canto, todo lugar. E já testei, já quebrei a cara muito. Eu coloquei uma foto ali hoje no meu feed, numa suíte lá em 94, pessoal, 1994, nós estamos em 2020, fazem 26 anos aquela foto. E eu tava lá trabalhando no motel, tinha uma suíte, não tinha recurso nenhum, e eu mesmo fiz a instalação elétrica da suíte, pintei os interruptores de preto. Mas é por quê? Porque tentativa e erro, a gente vai tentando ver o que não dá certo desde aquela época. Então vocês ganham muito tempo no momento que vocês aproveitam esse conhecimento. Nesse segundo ponto aqui que eu tô falando, primeiro, por que o tempo é importante? Vocês têm que ter isso muito claro. Segundo, cada vez que vocês protelam tomar atitudes nos motéis de vocês, vocês estão perdendo dinheiro e dependendo do valor que representa o motel, estão perdendo muito dinheiro. E aí, eu vou chegar ao item 3 agora, que é o que realmente custa caro, o mais caro, dentro da gestão do motel de vocês. Porque às vezes a gente não toma uma decisão porque achando que é caro. Mas vocês têm que levar em conta que o mais caro que existe é o tempo. O tempo é o mais caro. E aí, por exemplo, às vezes eu vou conversar com alguns moteleiros, ou até na consultoria, a gente atende. Quanto tempo demorou a reforma de uma suíte? Demorou 3 meses. Tá perdendo muito dinheiro, porque no momento que tu parou a tua suíte de ocupar, o teu fluxo de caixa naquela suíte já é negativo, porque só sai dinheiro. Primeiro, então teu fluxo de caixa é negativo. Segundo, tu já determinou na tua cabeça e no teu negócio que tu vai fazer aquela suíte, que tu vai lançar ela de tal forma e ela vai atrair clientes porque é uma suíte nova. Então, cada dia que ela não é inaugurada é um dia menos de aumento de faturamento. Porque aquela suíte pode gerar comentários positivos, porque é uma suíte nova, pode trazer novos clientes. Ou seja, tu tá, além do fluxo de caixa negativo, tu tá abrindo mão de lucros cessantes, né? O que é lucro cessante? É lucro que tu iria ganhar naquele período que ela tivesse fechado. Então, quando tu for calcular uma reforma, quando tu for fazer uma reforma, pensa 10 vezes no tipo de profissional que tu for contratar para fazer e na rapidez do serviço, colocando inclusive, se tu contratar uma construtora ou uma empreiteira, multa em caso de descumprimento do prazo. E tenha cuidado por já ter daqui a pouco organizado o material, os itens, os insumos para que essa obra seja rápida. Isso é básico, pessoal, mas tem muita gente que não faz. Eu sei que eu estou falando. Tem gente me assistindo aqui que eu sei que não faz. E aí abre a suíte e deixa em reforma lá. 2, 3, 4, 5 meses. Tá perdendo dinheiro, rasgando dinheiro. A demora, por exemplo, isso é caro, isso é muito caro. Isso é muito caro. A demora, por exemplo, na decisão de instalar ou não um sistema fotovoltaico ou uma bomba de calor, que já é comprovado, o pessoal chega a dar garantia até de economia. Eu mesmo já testei. Uma bomba de calor num motel nosso que usava gás, você pagou em 4 meses. 4 meses. Imagina. Me arrependi ainda, por isso que eu falo que vocês ganham tempo, porque eu fiquei 1 ano quase pagando gás mais caro. Não sei se chegou a ficar 1 ano, mas 10 meses. Ou seja, perdi muito dinheiro naquele prazo. Mas aprendi. O fotovoltaico é a mesma coisa. Eu já instalo nos motéis, nos nossos, há mais de 2 anos. E vou fazer uma live no final do mês também com o Abraão, que instala,
Por quê? Porque isso aqui, fluxo de caixa é positivo no primeiro dia que está ligado o negócio. Então, cada dia que tu protela essas decisões, tu tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. A demora também, outra, essa é muito legal. Na suba de preços. Às vezes é difícil tu analisar que realmente dá para subir o preço, mas às vezes dá. Eu tenho clientes na consultoria que eu recomendo. Tá na hora de subir o preço. Ou na mentoria também a gente analisa, dependendo do heavy par, da taxa de ocupação de determinada suíte, ou unificar o portfólio de suíte, que é uma estratégia muito legal também. Cada dia que tu não faz, tu tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Eu tenho um cliente meu na consultoria que semana passada a gente fez uma mentoria e aí analisamos pela taxa de ocupação dele que ele precisa aumentar urgente o preço. O preço dele tá barato demais. Tá, a rotatividade tá alta, a suíte tá legal. Já faz mais de 1 ano e meio que ele não aumenta os preços. Aí eu falei para ele assim, ó, a partir desse momento agora que a gente determinou o preço, que vai ter que ser o teu motel, cada dia, agora não me lembro, mas nós calculamos, acho que R$1.000 por dia custa tu não mudar o preço. Então assim, ó, divide isso pelas horas que tu tem de trabalho no teu dia, cada minuto que tu, mas eu vou ter que mandar fazer uma placa, vai custar mais de R$1.000? Ah não, vou gastar 500, então manda fazer, porque se passar mais um dia é 1.000 a menos que entra. É receita, isso é 100% real. 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 A demora na adoção de mudanças também, né? Quando que a gente fica, que é o que eu falei no item 1, também custa muito caro para alguns motéis. Porque às vezes tu fica patinando. Mas será que eu faço as mudanças? Patinando. Mas enquanto tu fica pensando, tu não tá agindo. E aí acontece o quê? O resultado não vem. Ah, Vinícius, eu queria que tal coisa desse resultado, mas o que tu fez para fazer esse resultado? Ah, não fiz nada. Então não adianta, do céu não cai nada. Aprendi desde cedo na minha família isso. Por isso que eu comecei a trabalhar tão cedo. Do céu não cai nada. Existe Deus, acredito, com certeza, mas não é para ficar nos jogando coisa, é para iluminar nosso caminho. A demora na tomada de decisão, né, que é isso que eu estou falando, que as pessoas ficam adiando decisões, e isso custa caro, tá? Custa caro. Eu tenho muitos exemplos aqui de decisões básicas, às vezes decisões, eu tenho uma suíte que custa 79 e a gente faz uma estratégia para baixar ela, por exemplo, para 59 ou para 65, independente, e fica com dúvida. Ah, mas será que eu devo baixar? E eu tenho cliente, por exemplo, que dobrou o faturamento fazendo isso. Dobrou o faturamento. E 2 meses depois, e ficou, né? O motel depois em 1 ano, em 7, 8 meses, já tinha quase dobrado o faturamento no ano. Mas independente, tem N casos de decisões que são adiadas e que se elas fossem tomadas antes, teria ganho dinheiro aumentado e, consequentemente, tempo, né? Então, pessoal, a quarta coisa que eu tenho para falar é que protelar a decisão é o pior negócio que vocês podem fazer, tá? Qualquer uma dessas que eu mencionei aqui e todas as outras que vocês ficam imaginando. E várias outras que estão ali, ó, tá ali no livro ali atrás, ali, ó. Tem várias ali, tem várias estratégias no livro que, se forem implementadas, vão dar resultados reais. E quando a gente fala que protelar é o pior negócio, porque aí começa algumas dicas de eficiência, né? É que quando tu fica com aquela ideia na cabeça, se tu não diz o sim ou o não e executa, fica tomando espaço lá na tua cabeça. Então tu preenche um espaço na tua mente que tu poderia estar usando daqui a pouco para tomar outra decisão. E a nossa vida, a vida de um gestor é essa, é tomar centenas, quiçá milhares de decisões durante um dia. Mosquito. Uma das coisas que a gente aprende também é que conforme tu vai crescendo, evoluindo, cada vez tu vai dizendo mais não que sim. Aprender a dizer não também é algo muito importante. Bom,
Um outro ponto que eu preciso falar, que tem a ver com a gestão de motéis e a gestão de tempo, é em relação ao papel do sócio, do proprietário do motel, do diretor do negócio e a operação. E isso eu falo e funciona em vários negócios grandes e a gente tenta trazer para nós que somos pequenos ainda, que é a questão do sócio-diretor, o sócio do motel, via de regra, ele tem que se ocupar com a estratégia e traçar o caminho que o motel vai seguir. Ele deve, é obrigatório acompanhar tudo o que acontece, mas eu acho extremamente nocivo ele estar dentro da operação diária. Como eu vejo às vezes um sócio trabalhando na recepção, por exemplo. Está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Lembra do custo de oportunidade. Quanto daqui a pouco vale a tua hora de trabalho para te estar lá trabalhando num trabalho de recepcionista? E sem menosprezar a função, mas é que a tua capacidade como gestor do empreendimento é de daqui a pouco mostrar um caminho que o teu recepcionista não vai conseguir mostrar. E indo mais adiante, entra a questão do gerente. Ah, Vinícius, será que dá para pagar gerente nos motéis? Eu atendo motéis pequenos na consultoria, motéis grandes. O que eu falo normalmente é que um motel aí com faturamento na faixa dos 100 mil reais, 85, 90, a partir daí, dependendo de como que tá as finanças, como é que tá a organização, dá sim para ter um gerente. Um gerente braço direito do sócio, que vai fazer o negócio funcionar, tocar o dia a dia do motel, que a maior competência desse gerente, sabe qual que tem que ser? Gerir pessoas. Essa é a maior competência que ele tem que ter. E esse gerente vai dar suporte tanto para a questão dos funcionários, que é um ponto crítico do nosso negócio, como também suporte a questões de clientes, problemas relacionados a clientes. A grande maioria dos motéis tem. Ah, o cliente que foi sem dinheiro, quebrou um negócio no quarto. Acontece em todos os motéis. E esse gerente, o que eu sempre falo é, tem que buscar e fazer com que essa pessoa crie um senso de dono. E uma experiência muito boa que a gente tem aí de redes de restaurantes, como o pessoal do Madeiro, que está espalhado pelo Brasil, aquele outro do Coco Bambu também, restaurante usa muito isso, Outback, é a participação do sócio, do gestor, com um percentual do lucro do empreendimento. Isso é um ponto bem legal que tu faz com que o gestor tenha senso de dono, que ele cuide do motel como se fosse dele. E aí tu também tem que ter confiança nessa pessoa e tem que ter instrumentos de controle, porque delegar é repassar a atividade, mas fiscalizar o cumprimento dessa atividade. Delegar não é passar a atividade e ficar sentado na beira da praia, não. E na realidade é muito ao contrário, porque quanto mais tu vai crescendo e delegando, a tua responsabilidade aumenta e muito. E esse que é o papel do sócio, do diretor do negócio. Ah, Vinícius, mas ainda está difícil para mim chegar lá. Mas chega. Se tu trabalhar bastante, não ficar reclamando, se dedicar, chega, vai ter gerente trabalhando. Olha a foto que eu coloquei ali no feed, tá ali, 1994, eu tava lá pintando o interruptor da tomada, não é conversa, é verdade. Outro ponto, e eu vou deixar para vocês refletir sobre essa questão do gerente e do sócio, do papel do sócio no motel, que é traçar o caminho, que é levar a equipe,
criar cultura empresarial dentro do motel, que mesmo pequeno pode ter sim cultura empresarial. O papel do sócio é esse, é falar assim, a gente vai reformar aquela suíte, a gente vai fazer a comunicação dessa forma, a gente deve atender os clientes assim. O nosso motel é focado em casais, em relacionamento estável. A gente está atendendo o jovem também. E toda aquela conversa que eu falo sempre por aqui para vocês. Uma dúvida operacional. Quem fecha os caixas de motéis que você não está presente diariamente controla isso? A gente tem uma área na nossa empresa que dá suporte à questão de caixa, à questão financeira. Tá? Isso é uma organização nossa. Por exemplo, num motel pequeno, Celso, o que eu indico para um moteleiro pequeno é que ele fique responsável pela gestão financeira. Tem um motel que fatura 100, 120, 150, até 200 mil reais, até mais de 200 mil reais. Se ele tem um motel que se fatura, ele pode sim, o sócio que é dedicado ao negócio, se ele tem outros negócios não, né? Mas se ele for dedicado ao motel, ele pode traçar o estratégico e cuidar do financeiro. E aí ele vai ter um gerente, um gestor, que vai cuidar da operação. Pode ele sim fazer isso, não vejo mal nenhum. Ou aí, se tiver uma rede, ele pode ter dentro da rede uma área financeira que faz essa fiscalização. Isso não é nenhum inventar roda, isso aí é normal em vários tipos de negócios. O que eu não gosto, eu acho que não é uma atitude muito correta, é tu largar para o gerente tudo, né? Aí sim eu acho que não vai ficar muito correto e pode dar problema à frente. Custo de oportunidade. O custo de oportunidade, quando a gente fala do motel, que é a oportunidade do tempo, tem a ver com o negócio e tem a ver também com o imóvel. Então, lembra que eu falei lá no início que tu ficar parado da estabilidade? Daqui a pouco isso está custando muito caro, porque daqui a pouco naquele imóvel poderia ser construído um empreendimento comercial. O capital que está aplicado ali, ele tem um preço também, e as pessoas esquecem disso. E aí tu tem que analisar o investimento e o retorno sobre o investimento. E aí alguém vai perguntar, mas motel é viável? É óbvio que é viável, senão nem estava aqui conversando com vocês. Se não fosse viável, a gente não teria feito a captação tão bem sucedida com a plataforma Blocks ano passado, que inclusive hoje a plataforma recebeu um aporte de um fundo de investimento. Ou seja, é um negócio sustentável. Né? Bom, agora, o próximo ponto que eu tenho para compartilhar com vocês, depois que eu fiquei aí colocando bastante pulga atrás da orelha para vocês ficar pensando sobre essa questão do tempo, e é importante pensar, é como ser mais eficiente. E o que é ser eficiente? É fazer mais com menos tempo. Exatamente isso. E aí eu vou falar de algumas coisas da minha rotina, tá? Que pode ser que auxilie vocês, mas eu não estou impondo nada. Cada um sabe o que faz da vida. E uma das coisas que eu faço para ser mais eficiente, para ter motivação e ter energia, porque também a energia que a gente tem é limitada, é a questão de exercícios físicos. Então eu tenho o hábito de fazer exercícios diários, todos os dias, de manhã cedo. De manhã cedo. E aí tu tem também cuidados com a alimentação, cuidado com o álcool, dia de semana. O álcool é uma coisa que ele é problemático. E os hábitos são o que constroem a tua rotina. A questão do sono também. A questão das distrações. Ano passado, em janeiro, ano passado foi um ano que eu produzi muito, viajei muito mesmo. E eu em janeiro decidi que eu não iria mais assistir notícias, não ia mais acompanhar essas notícias, jornais, Globo, desliguei, assim, ó, abandonei a televisão. Eu leio sim algumas coisas, mas eu leio quando eu estou
interessado em alguma coisa, mas não fico, não faz parte do meu dia a dia. E eu fiquei acompanhando várias coisas que aconteceram durante o ano, porque as pessoas falam, então tu conversando com alguém tu já vai aprendendo. Mas aquele tempo que tu dedica para isso, aquela energia ruim, que às vezes quando tu assiste uma televisão, não entra dentro da minha rotina diária. Eu corto isso. Principalmente de manhã, que é um horário muito bom para você refletir, para você sentar, traçar meta, traçar plano, trabalhar. Eu gosto de acordar cedo, acordo ali 4h30, 5 horas, porque aí é um horário bom, tá tudo quietinho, organiza na minha rotina de viagens para poder trabalhar e aí rende muito o dia. Então tem que cuidar dessas distrações, porque aí tu começa a ter tempo de sobra. De sobra não, né? Porque a gente sempre vai preenchendo os espaços com o tempo. Decisões simples, tomar elas rápido, resolver rápido as coisas. Aprendi com meu pai isso. Então, rápido, resolve rápido. Tem alguma coisa, resolve rápido. Não fica enrolando. Lembra que eu falei ali, protelar é o pior negócio. Protelar é enrolar. Ah, será que eu vou fazer tal coisa? Ou é não, ou é sim. Toma decisão, não enrola. Ou isso ocupa espaço na tua mente. Tu perde tempo, pessoal, perde tempo. E tempo é dinheiro. Outra coisa, delegar, então, saber delegar. É difícil delegar, é difícil aprender a delegar. Ainda mais nós, eu vim da operação. Eu trabalhei em todas as áreas de motéis que vocês podem imaginar que existe no motel. Todas. Depois a gente cresceu um pouquinho, e aí na área de marketing, já desenhei até cardápio, já fiz em motel, site, N coisas nessa área. Então, delegar pra gente que é da operação é difícil, tu vai aprendendo a delegar, porque tu tem que delegar e controlar. Lembra que eu falei, delegar não quer dizer que tu vai ficar sentado na beira da praia. Delegar, ter a responsabilidade é tua. Uma coisa também que é muito importante que eu falo é que eu sou responsável pela minha equipe. Então, se a minha equipe falhar, a culpa não é de quem está lá na ponta. A culpa é minha, que não soube delegar direito aquela atividade. Ou não soube fiscalizar essa delegação. É responsabilidade, sim. E o primeiro a ser responsabilizado sempre é quem está acima. E aí, nessa questão da delegação, tu ter controles, confiar, ter padrões, ensinar, padronizar as coisas. Daqui a pouco eu vou perder um tempo ensinando. Mas se tu ensinar, ou daqui a pouco tu gravar um vídeo que tu possa ensinar, tu vai ganhar tempo depois que tu não vai precisar repetir aquilo. É que nem isso que eu estou fazendo agora aqui na live. Essa live aqui ela vai ficar gravada, 24 horas as pessoas vão poder assistir, depois quem tem acesso à mentoria vai poder assistir lá 300 vezes se quiser. E aí, se eu tiver algum mentorado que eu ver que tem problema de tempo, eu vou falar assim, tu vai assistir a live lá e depois a gente vai conversar sobre isso. Eu ganhei tempo, o conhecimento está ali, a pessoa também está ganhando tempo. É isso, pessoal. E ainda falar das ferramentas, né? Ferramentas. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar hoje sem ter o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho extraordinária. Eu consigo resolver coisas que eu demoraria, às vezes, horas para resolver, às vezes dias. Eu faço uma reunião via distância, onde a gente reúne, às vezes, 4 sócios de motéis que estão em lugares distintos. E em meia hora, tu resolve alguma coisa que tu teria que fazer uma viagem de 2 dias. Então, aí tu tá ganhando muito tempo. Então, tu saber usar as ferramentas certas de forma efetiva. De forma que essa ferramenta te ajude a tu ganhar o quê? Tempo. E é a mesma coisa que a gente fala dos grupos que a gente tem ali no WhatsApp. Dos moteleiros. As pessoas sabem, como o grupo é útil. Às vezes, eu preciso de um fornecedor. Tu ganha, às vezes, meses, porque tu tá procurando um fornecedor e alguém já te indica, não, esse aqui é bom, eu já testei.
Então, isso tudo são ferramentas que tu usa a teu favor. Os smartphones, esse que a gente está falando, olha só o poder que tem isso e que te ajuda a tempo. Hoje, os sistemas, a gente tem acesso aí, por exemplo, eu consigo acessar em tempo real aqui, como é que está a ocupação dos motéis, quanto suíte ocupada, quanto que deu de faturamento do mês, quanto a ticket média, acessa tudo em menos de 15 segundos pelo aplicativo. Ou seja, é muito rápido. Tu tem o CFTV, o circuito lá, que tu pode ver a gerência, recepcionista, entrada, tudo. De qualquer lugar do mundo. Isso facilitou muito a gestão. E repito, não é para te não ficar sem fazer nada. É para te fiscalizar e poder traçar o caminho do teu negócio. E também ter tempo para te poder pensar e refletir. Porque isso também é importante. Porque se tu só fica rodando no operacional, daqui a pouco tu não consegue parar. Aí entra um papel muito importante que eu faço, que é essa questão da gente olhar o negócio de fora. Às vezes eu fico 40 dias sem ir em algum motel que é do nosso... que a gente atua. E é muito interessante isso. Porque como eu não estou dentro da operação, eu chego lá e consigo ter uma visão exatamente como eu tenho quando vou fazer uma consultoria. Mesmo fazendo parte do nosso grupo. Que é uma visão externa. Que às vezes as coisas estão debaixo do nosso nariz, mas a gente precisa de um olhar externo. Quando algum amigo, até a gente oferece, às vezes alguma cortesia, algum amigo experimenta um dos nossos motéis, a gente fala, ó, eu quero agora o relatório, que tu me passe aí o que tu viu. Porque às vezes é alguém do setor que entende e vai te dar um feedback, um cliente oculto espetacular. A gente evolui muito assim. Então é importantíssimo também ter dentro da rotina a questão de pensar. Fazer uma lista de tarefas um dia antes, metas. Eu coloquei aqui várias vezes aqui no Instagram, em dezembro, coloquei quem já fez as metas para 2020. Aí chegou em janeiro, quem fez as metas para janeiro. Chegar no final de janeiro, faz as metas para fevereiro. Fecha o mês, faz as metas. Ó, pessoal, eu uso isso aqui ainda, ó. Eu tenho um livrinho aqui, ó. E aí eu coloco aqui as atividades e semanalmente eu fecho. Na verdade, diariamente eu fecho, né? Faço o dia, ó, tal coisa. Eu uso também os aplicativos de notas. Tem lá mais de 1000 notas. E aí coloca, anotar, a cabeça perde senão. Então tu tem que anotar as tarefas, o que tem que ser feito. Isso é o quê? Medidas que vão melhorar a tua produtividade, que vão fazer com que tu consiga ter mais tempo, fazer mais coisas em menos tempo. E aí dá tempo para tudo. Sempre falta, né? Perfeito? Ótimo, né? Dúvidas sobre tempo? É espetacular esse tema, pessoal. E quando tu começa a pensar nessa questão de custo de oportunidade, tu começa a balancear as coisas. Porque tu começa a dar muito valor ao teu tempo. Mesmo que seja o tempo, por exemplo, para mim poder ficar com a minha família. Então aí tu pode balancear, então ó, nesse momento que estou trabalhando, vale a pena, por exemplo, eu ficar lá 1 hora vendo televisão ou meia hora? Ou eu podia estar estudando alguma coisa, algum tema, podia estar estudando algum case de algum motel. É isso aí, pessoal. É muito importante isso. Todos nós podemos ser mais produtivos. Nós temos que ser eficientes. E outra coisa, a gente não precisa se comparar com os outros, a gente tem que se comparar com nós mesmos. Então lembra que eu falei, ano passado, lá no início do ano eu fiz algumas mudanças na minha gestão de tempo
e conseguir ser muito mais produtivo. Ou seja, eu sou um Vinícius muito melhor do que eu era. E eu busco em 2020 ser muito melhor do que eu fui em 2019. Então, o nosso ponto de comparação sempre é nós mesmos. Esse é o nosso maior desafio, sermos melhor que nós mesmos. E levar isso para dentro dos nossos motéis. Porque o mercado, a oportunidade é latente, pessoal. Existe oportunidade em todo o país, E cada dia que a gente protela, tomar alguma atitude para melhorar o nosso motel, a gente está perdendo sim dinheiro, está perdendo tempo e daqui a pouco está perdendo espaço no mercado e daqui a pouco vamos ser, ou melhor, vai ser, né? Porque eu estou correndo bastante, vamos ser soterrado ou por um prédio ou por várias coisas que vão passar por cima desse motel antigo, desatualizado, que está lá. Perfeito? Eu fiz um convite desde a semana passada para uma mentoria, que é um processo seletivo onde eu estou selecionando 10 motéis, tem 8 já selecionados, faltam 2 ainda a confirmar, e as inscrições terminam hoje, tá? Hoje, para quem quiser participar do processo seletivo, o link está aqui na bio. É muito legal, é um processo, uma mentoria durante todo 2020. E é mentoria. Mentoria é conteúdo, mas não é só conteúdo. Mentoria é conteúdo e também alguém para ajudar a traçar um caminho. E é isso que eu faço na mentoria. Então eu analiso cada motel, por isso que é só 10. E esse motel, a gente monta um plano de ação e durante 2020 vamos ter reuniões via videoconferência, onde vamos traçar e ver como é que está a efetividade, como é que está a execução dessas ações. Para chegar lá no final de 2020, lá em janeiro de 2021, que é quando termina esse trabalho, e olhar para trás e ver a evolução nos motéis que participaram. Então é conteúdo que acessa essa plataforma de aulas e também plano de ação individualizado, porque mentoria, quando a gente olha um negócio, eu pego pelo lado e falo assim, ó, vamos fazer esse motel ir para tal lugar. Por isso que se chama mentoria, tá? É muito legal mesmo. Tem ainda 2 vagas que estão aguardando confirmação, então quem quiser ler tudo que eu escrevi, tá lá na bio ali, é insider.roveda.com.br. É só clicar lá e acessar, ler tudo que está explicado, como é que vai funcionar. É muito legal. Hoje é o último dia para se inscrever, a gente está fechando os motéis participantes e o pessoal vai começar a participar das aulas, etc. É muito bom. E a grande coisa que eu falo para quem lê o livro, para quem me acompanha, para quem está nos grupos, é justamente, para quem participa da mentoria, é justamente estar ganhando muito tempo, pessoal. Está ganhando tempo, meu ativo mais valioso. Porque está economizando daqui a pouco erros que eu cometi ou erros que eu já vi alguns motéis fazerem. Está ganhando muito tempo. Por isso que o investimento nesse tipo de trabalho é muito baixo em relação ao resultado que tu tem. É que nem quando eu vou participar de um evento. Às vezes uma coisa, uma ideia que tu consegue pegar de um evento, de alguma coisa que tu participa e tu aplicar, ela se paga inúmeras vezes. Porque tu vai aplicar aquilo o resto da vida, tu vai ser uma pessoa melhor, tu vai aproveitar melhor o tempo. E esse é o conceito, essa é a cabeça que vocês precisam ter se querem serem realmente evoluídos e poder evoluir, poder crescer, poder estar lá na floresta crescendo junto com a floresta. Não ser uma árvore minguadia, mas uma árvore que vai crescendo junto com a floresta. E a floresta do nosso negócio, a floresta dos motéis, está sim crescendo. Está crescendo, muito legal. A gente está tendo uma evolução. É só olhar hoje, o pessoal colocou ainda lá no grupo uma imagem de um outdoor, daqueles antigos que o pessoal ficava fazendo só vulgaridade. É só olhar no Instagram. Só olhar no Instagram como é que era há
7, 8 meses atrás aqui as publicidades de motéis. Olhem, pessoal, procurem. Antes tu tinha vários motéis, dezenas fazendo, só falando de vulgaridades. Praticamente sumiu, agora tem 1 ou 2 fazendo, às vezes 3 ou 4, mas não é nem perto da maioria. Por quê? Porque o conhecimento vai andando, as pessoas vão ver, ó, para, esse que tá fazendo assim, não é assim, ó, esse que dá errado. E vai melhorando, ou seja, nós estamos todos evoluindo. Isso é ótimo para o nosso mercado. E isso vai acontecendo também nas cidades. Ah, naquela cidade não tem ainda um motel que se atualizou, que mudou a comunicação, que melhorou o serviço, que tem um preço justo, que tem produtos com preços justos dentro dos quartos, ou que está com as suítes atualizadas. E aí daqui a pouco alguém vai lá, reforma, ou alguém abre um motel, e assim vai evoluindo o setor. Perfeito? Deixa eu deixar aqui o site para quem quiser ver o negócio da mentoria. Tá aí. Então, pessoal, notícias finais, então, notícias finais. Hoje a gente falou de tempo, tá? Gestão de tempo. Por que o tempo é o ativo mais valioso? Como é que é a questão do tempo no motel, o que realmente custa caro, dentro da gestão do teu motel, por tu não tomar a decisão, tá? A tua não decisão, ou seja, protelar é o pior negócio. A questão do gerente, a importância e o papel do sócio, tá? O papel do sócio. A questão do custo de oportunidade, custo de oportunidade. Depois eu falei de como ser mais eficiente, então aí é uma questão de gestão de tempo pessoal, como você gerir melhor o tempo pessoal, dei algumas dicas da minha gestão de tempo. E esse foi o conhecimento que eu passei hoje para vocês em relação a tempo. Ó, o Cresos entrou ali, ele é um dos gestores lá, diretores do Peixe Urbano, e ele é meu convidado para uma live. Vou combinar com ele de repente até na próxima segunda-feira, se ele puder, pra gente falar aqui do Peixe Urbano. Tá ali ele, ó, já cumprimentou, pra gente falar de como fazer uma estratégia adequada no Peixe Urbano. O Peixe Urbano é um canal de venda, né? O pessoal fica achando que é só aquele negócio de compra coletiva, claro, acabou faz anos, é um canal de venda e tem formas de fazer isso que gere resultado positivo. A gente é parceiro nosso em alguns motéis há anos, sem baixar margem, ao contrário, com fluxo positivo de clientes. Tá? Então existe sim estratégias saudáveis de usar isso como canal de venda. Ele já confirmou, depois a gente combina. Quem quiser então se inscrever na mentoria, tá? Moteleiros que queiram participar, o último dia é hoje para se inscrever. Amanhã tem aula para quem faz parte das turmas de mentoria ou do curso de marketing. Eu vou dar uma aula extra sobre Booking.com, que é outro canal de venda muito legal, mas não consegui trazer alguém do Booking para dar aula, como vai vir o Cresos. E na quarta-feira, às 21 horas, nós vamos ter uma live extra essa semana com o Cadu, diretor da AB Motéis em Brasília, para explicar a importância de todo moteleiro assinar lá o documento da AB Motéis, onde os motéis vão ser incluídos na portaria 100 do Ministério do Turismo, que é o que vai transformar-nos em meios de hospedagem. E o Cadu vai estar aqui às 9 horas da noite para explicar o que é isso e por que todos nós precisamos participar. Eu já assinei semana passada, vários moteleiros já assinaram, mas tem alguém ainda que está em dúvida, então a gente marcou essa live na quarta para falar disso, tá bom?
Uma ótima noite para vocês. Muito obrigado. Quem quiser assistir de novo essa live, ela vai ficar no ar até amanhã, às 20 horas. Ela é espetacular. Compartilhem com quem vocês acham que precisa ter uma gestão de tempo melhor. Eu vou colocar depois lá um post sobre isso. Vocês vão lá, curtam e compartilhem e marquem os amigos de vocês que precisam ser mais eficientes ou precisam tirar os motéis da estagnação. Tá bom, pessoal? Uma boa noite e muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Até mais.